Bem-vindos às conversas da Reflower. Diogo, o que é que nós preparamos para estas sessões? Tivemos a ideia de fazer aqui uma troca de conversa entre nós. Nem sempre vamos concordar, certamente. Na verdade, isto são provocações. Exatamente. Vamos estar aqui 12 vezes, numa série de 12 programas, picar-nos um ao outro, mas também a falar a sério, e vamos terminar sempre com uma meditação guiada relativa ao tema. Queres explicar como é que vamos escolher os temas? Então, cada um de nós preparou previamente 6 temas, colocámos-los dentro desta estrela e vamos sortear a cada vez que viermos conversar e vamos ver qual é que vai sair. Pode sair um tema meu ou um tema do Diogo. Nós não sabemos os temas um do outro e vai ser, por isso, uma surpresa. Há sempre um que é surpreendido pelo outro, basicamente é isso. Então, quem é que tira o primeiro tema? Então, estás com a caixa, Tu ou sou eu? És tu? Então agarra eu a caixa e tiras tu. Posso ver? Podes. Não é meu, é teu. O tema é intuição. Este é um tema que eu tinha proposto. Vamos começar isto da forma mais simples possível, que é perguntando ao Gustavo o que é intuição. O que é intuição? Eu diria que a intuição é alguma coisa que nós podemos sentir mais do que podemos racionalmente pensar. É uma coisa que não é trabalhada pelos nossos 5 sentidos. Eu acho que há qualquer coisa para além dos sentidos físicos que nos faz ter a percepção de que há uma energia no ar, aquelas sensações que nós podemos ter de estarmos bem ou mal em algum sítio. Depois poderíamos levar isto um bocadinho mais longe. A intuição poderá também ser aquele feeling que temos em relação ao nosso caminho de vida. Pensarmos, por exemplo, que estamos num trabalho, ou numa profissão ou num curso que poderá levar-nos longe, ou pelo contrário, que não nos diz nada. Eu acho que a intuição é uma coisa que nós ainda estamos a trabalhar enquanto humanidade, e nós na Reflower trabalhamos muito a intuição. Eu acho que a intuição até é um bocadinho um regresso atrás, no seguinte sentido. Os animais são intuitivos por natureza. À medida que o homem saiu do estado animalesco, por assim dizer, e passou ao estado humano, começou a ser dotado do que nós chamamos a razão, a racionalidade, que é de facto, como tu dizias, a nossa capacidade de, através dos sentidos sensoriais, perceber o que se passa à nossa volta e construir uma razão, uma ideia com base nos 5 sentidos. A intuição é o que vem antes da razão, é aquelas coisas que nós sabemos sem um pensamento racional. Tu disseste exatamente isto. Ok, mas então faço-te uma provocação em cima dessa. Instinto é igual a intuição? Por exemplo, entras num sítio, instintivamente não gostas do sítio. É quase a mesma coisa que teres a intuição de que aquele sítio é mau. Agora, tu podes ter uma razão para o sítio não ser bom, que é cheira-me a mofo, está a chover do teto, etc, etc. Podes não gostar racionalmente do sítio, mas há sítios e há pessoas que nós conhecemos e há pessoas que, sem razão nenhuma, porque não tens tempo de conhecer a pessoa, tu não gostas. E há outras pessoas que tu gostas. Isso é instintivo ou intuitivo? Eu aí vou discordar um bocadinho. Penso que o instinto vem antes da intuição. Acho que o instinto é alguma coisa, sim, mais inata, menos trabalhada, digamos assim, e a intuição pode-se trabalhar. O instinto eu acho que tu não podes trabalhar. Trabalhar no sentido de desenvolver. Sim, sim, o instinto é mesmo animalesco. O que não significa que seja mau. Nós ouvirmos o nosso corpo, por exemplo, ouvirmos aquela ideia do gut feeling, não é? É mesmo o sentir que vem das entranhas, que vem de dentro, que vem de baixo, no fundo. Eu acho que a intuição já implica uma subtileza e uma leveza de espírito que o instinto talvez não comporte ainda. Eu concordo com isso. No outro plano também se pode ver outra coisa. A razão corresponde muito ao ego, ou seja, o ego é a personalidade que nós adotamos na vida para viver e para sobreviver no meio que nos rodeamos. Ele pode ser um pouco inato, pode ter a ver com a família, com a escola em que nascemos, mas depois nós vamos acrescentando camadas de personalidade sobre nós próprios. E a nossa razão diz-nos assim, para tu sobreviveres neste sítio, é melhor passares por ser bom aluno, ou trabalhares muito, etc, etc. Agora, a intuição corresponde mais à tua verdadeira essência. E por isso, há algumas vezes, quando tu estás num caminho de vida que não é aquele que corresponde àquele que se pode chamar o teu eu interior, a tua intuição acaba por te dizer de não vais por aqui, salta deste caminho.
E embora a razão te diga, não, tu estás a ganhar 3.000 euros por mês, isto é fantástico. Mas a tua intuição diz-te assim, sim, mas és profundamente infeliz e vai para outro sítio qualquer porque esse não é o teu caminho de vida. Outra coisa que é importante dizermos sobre a intuição, toda a gente tem capacidade de desenvolver a sua intuição e toda a gente pode ter uma intuição apurada, digamos assim. Às vezes as pessoas pensam que não são muito intuitivas. Elas dizem umas às outras, eu não sou muito intuitivo, não tenho muito jeito para... As pessoas e nós também, não é? Também nos incluímos aí. Muitas vezes temos alturas da nossa vida em que achamos que escolhemos mal ou que a intuição não estava muito apurada. Mas é possível desenvolver essa intuição. E nós nas sessões da Reflor temos comprovado isso. Mesmo pessoas que à partida nunca fizeram nada para desenvolver a sua intuição ou nunca a puseram à prova, de repente, perante um desconhecido que simplesmente olham nos olhos ou viram durante umas horas, conseguem abrir ali um portal para mais alguma coisa. A intuição, eu penso que também é isso, é abrir um portal para uma outra dimensão que ultrapassa os sentidos físicos e que nos leva a receber outro tipo de energias que não estão tão evidentes no plano onde nós vivemos. Muitas vezes esse portal é para dentro de nós próprios. Outra coisa engraçada sobre a intuição é a intuição também está associada a outra coisa que é o pressentimento, que é ter a percepção de que alguma coisa vai acontecer ou então ter uma vontade inata de fazer qualquer coisa. Vou contar uma história que eu conto muitas vezes, mas eu gosto muito desta história e vou tentar contar rapidamente. A pintora Paula Rego, que todos conhecem, foi para Londres e conheceu um senhor que era casado. Envolveu-se com o senhor numa noite, mas aquilo não teve consequências para lá da própria noite. Mas ela sentiu-se apaixonada pelo senhor, isto foi há muitos anos, não havia telemóvel, redes sociais, e portanto ela não sabia, e de certa maneira nem queria, porque o senhor era casado com outra mulher, contactar com o senhor. Mas num dia estava no cinema em Londres e teve um pressentimento e levantou-se do filme a meio, saiu do filme, atravessou a rua e encontrou o senhor, por acaso. Ela casou-se com ele, viveram 30 anos, tiveram um montão de filhos, ela fez um montão de quadros e ele foi o amante, o companheiro, o conselheiro, o advisor, o amigo. Foi de facto uma relação amorosa com todas as cores da palete, com o amor, que é o amor da família, o amor do amigo, o amor erótico, etc, etc. E de facto esta relação e de certa maneira a carreira da Paula Rego resultaram do pressentimento que ela teve no dia em que estava no cinema, em que saiu e encontrou. E de facto às vezes pequenos pressentimentos, gut feelings, mudam a vida das pessoas. Mas o engraçado na palavra pressentimento, se a dividirmos, é no fundo pré-sentir, é sentir antes, não é? Sentir num outro plano que não ainda o físico. É muito engraçado olharmos para essa palavra pressentimento, embora ela tenha por vezes uma conotação um pouco negativa, eu acho. A ideia do pressentimento é, estou com um mau pressentimento. Mas há bons pressentimentos. Há bons pressentimentos, Este foi um sim. bom pressentimento. Sim, sim, sim. Portanto, às vezes, estas pequenas intuições transformam-se em grandes histórias. Mas, de facto, nós estamos fechados à história da intuição e do pressentimento porque vivemos na sociedade da técnica, da tecnologia, da razão e da ciência. E a ciência não sabe explicar porque é que dois gêmeos, estando um em Londres e outro em Nova Iorque, um adoece, o outro sente e liga. Não há explicação científica, mas sabe-se que é assim. A mãe está em casa, sente o filho doente, liga ao filho e ele está doente. Não há explicação científica, mas sabe-se que isto é assim. Portanto, há intuição, não há explicação científica para a intuição. Há um plano mais subtil do que aquele que a tecnologia e os instrumentos científicos conseguem, no dia de hoje, determinar ou apanhar, mas há qualquer coisa, de facto, que transcende os 5 sentidos físicos e os telemóveis, porque as pessoas conseguem, parece, comunicar umas com as outras de uma forma quase que telepática. Sim. E fazemos uma meditação sobre este assunto? Sim, acho que a ideia aqui, como estavas a dizer, é também explicar um pouco como é que as pessoas podem, em casa, abrir a sua intuição. Talvez seja importante dizer que seremos cada vez mais intuitivos quanto mais apagarmos as coisas que estão a perturbar a nossa mente. Ou seja, se nós estivermos de facto muito preocupados, estivermos a pensar que agora a seguir temos que ir fazer isto, que temos um problema no trabalho, que temos não sei o que para resolver, temos o cérebro tão parasitado com tantas questões que não conseguimos ouvir o nosso eu interior, a nossa intuição, os nossos pressentimentos, a nossa consciência cósmica, ponham o nome que quiserem, é indiferente a nomenclatura. E talvez a melhor meditação para conseguir abrir a meditação seja a mais simples de todas, que é aquela de estar perfeitamente tranquilo, conseguir limpar do cérebro todas as perturbações, da mente todas as perturbações e conseguir estar perfeitamente tranquilo para deixar vir tudo o que está dentro de nós e tudo o que é captado por nós para lá das formas mais tradicionais dos sentidos. A meditação é de facto uma porta para a intuição também.
não sei se queres conduzir tudo, mas seria uma meditação basicamente de respiração e tranquilizar as pessoas e conseguir libertar as pessoas das 500 coisas que têm no cérebro a todos os momentos, na mente a todos os momentos. Queres fazer tu? Eu vinha hoje a pensar que nós damos pouco lugar ao silêncio e, de facto, para que a intuição abra é importante o silêncio. O silêncio é muitas vezes desconfortável e temos de nos habituar a esse silêncio. Aliás, o silêncio, como tu fizeste uma vez numa meditação a propósito do programa, é saber escutar o nosso eu interior. E isso é a mesma coisa que dizer, é saber escutar a nossa intuição. São sinónimos. Portanto, o que estás a dizer é exatamente a mesma coisa. É isso. Então, se calhar, para termos aqui um mote para a meditação, embora eu sinta, assim, de repente, que não conhecia o tema, eu sinto que esta meditação da intuição é uma meditação muito silenciosa, uma meditação com pouca informação, pouca visualização provocada. É tudo ao contrário, é apagar tudo para ver o que Portanto, está com dentro. menos imaginação e com menos música e menos... É só silêncio mesmo. De qualquer forma, e já agora porque também nas sessões de Zarriflower nós usamos oráculos, ou seja, fontes a que pedimos respostas, e usamos muito este oráculo. Quer dizer, são instrumentos de intuição. Justamente, instrumentos que servem para abrir a intuição. As cartas não vão dar as respostas todas, elas vão dar uma pista, vão dar um portal que nós podemos abrir e a partir daí obter mais informação. Então, provoco-te pedindo-te que tires uma carta. A carta é esta. Muito bem. Não sei se queres ficar com ela. Elmória, limpar e escudar a energia. É curioso porque a ideia de escudar a energia seria um pouco contrária àquilo de que estamos a falar, de abrir completamente, não é? Mas é mais o clear. E também, de certa maneira, também é o escudar. É o escudar no sentido que nós temos uma energia interior e ela, de certa maneira, está conspurcada por todas as perturbações que recebemos da vida cotidiana. E, portanto, vamos escudar de todos estes barulhos, todos estes ruídos, de algumas pingas que ameaçam cair do céu, do barulho das obras que temos ali atrás. E, portanto, vamos escudar em nós. Às vezes também é preciso saber estarmos dentro de nós. E, portanto, de certa maneira, eu acho que a carta até faz sentido e bate Sim, certo. faz todo sentido, sim. Muito bem, então convidamos todos a fecharem um bocadinho os olhos e a simplesmente deixarem que a respiração aconteça sem pressões, sem forçar a respirar de determinada forma. Todos respiramos da maneira certa, é a maneira que nos é possível no momento. Pelo nariz ou pela boca, mais depressa ou mais devagar. Vamos sentir que o ar vai entrar no nosso corpo através de um ponto entre as sobrancelhas. À medida que inspiramos, esse ar, acompanhado de uma luz branca, entra por esse ponto entre as sobrancelhas e espalha luz por todo o nosso corpo. E vamos imaginar que essa luz se espalha também à nossa volta, abrindo um enorme horizonte à nossa frente. E vamos imaginar-nos caminhar em direção a esse horizonte, que sempre se afasta, mas que sempre nos espera. E lentamente, cada um ao seu ritmo, vamos abrindo os olhos e agradecendo por este momento. Este
que é um exercício que todos podemos fazer em casa, muito simples, basta 1 minuto. Se visualizarmos outras coisas que não aquelas que eu aqui sugeri, não há problema nenhum. Se não visualizarmos nada também não faz mal. Se os pensamentos vierem, deixamos que eles venham, não os agarramos, também não os mandamos embora. Tudo flui, tudo está certo. O grande princípio da meditação é não controlar. E penso que é uma boa forma também de terminarmos. A intuição, sem dúvida, não se pode manipular nem controlar. Obrigado, Diogo, pela provocação. Nada, Gustavo, é E sempre até um prazer. breve.